Pressão enorme pela demissão de Wagner Mancini e uma lista de atletas veteranos e importantes do Corinthians ameaçados. No vídeo de hoje do canal do Nicola, bastidores sobre toda essa história. Quero te falar também sobre Daniel Alves, que resolveu responder sobre seu futuro. Será que ele jogaria num rival do São Paulo em território brasileiro? Tem informações importantes envolvendo a Arrascaeta, que enfim se pronunciou depois de toda a confusão em que se meteu nos últimos dias, quando não quis enfrentar o Vasco da Gama. Para completar o drama do Botafogo, que não tem mais competições para disputar ao longo de todo o ano, exceção a Série B, além dos 2 primeiros classificados para as semifinais da Copa do Nordeste. Tudo isso a partir de agora. Antes, só vou pedir para vocês deixarem like no vídeo, se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bom, bora começar o vídeo falando sobre a Copa do Nordeste, que já tem Bahia e Fortaleza garantidos nas semifinais. Esses dois times venceram suas partidas de quartas de final nesse sábado e asseguraram o direito de estar entre os 4 primeiros. Vitória do Bahia extremamente folgada, 4-0 no CRB, os gols marcados pelo Matheus Bahia, pelo Tassiano, pelo Rossi e pelo Gilberto. Queria fazer menção especial a 2 jogadores. Ao Tassiano, que se encaixou muito bem nesse meio campo do Bahia, além de fazer gols, deu uma enorme sustentação defensiva e ofensiva, e o Gilberto, sempre ele, artilheiro da Copa do Nordeste, média de 1 gol por jogo. Grande fase do Gilberto, que vive os últimos meses do seu contrato com o Tricolor e, ao que tudo indica, em 2022 vestirá a camisa de outro clube. Tem propostas ou sondagens de Atlético Mineiro, São Paulo, Corinthians, enfim, não faltam propostas para o Giba. No outro jogo dessa mesma chave da Copa do Nordeste, Fortaleza fez 2-1 no CSA. Jogo bem mais complicado do que o do Bahia. Fortaleza ainda sai na frente com o gol do David. Ainda no primeiro tempo, De La Torre bate de pênalti, garante o gol de empate. E a vitória do Fortaleza só sai na etapa final graças ao Bruno Melo de cabeça. O jogo foi realizado no Castelão, assim como o jogo do Bahia foi disputado no Pituaçu. Os dois times com melhores campanhas tiveram a vantagem de fazer o jogo único dentro de casa. E esses dois times, Bahia e Fortaleza, se enfrentam no próximo sábado, partida única da semifinal, jogo marcado pro Castelão. Aquele que vencer estará garantido na final. O vencedor, ou melhor, os adversários da outra semifinal ainda não estão definidos. A primeira partida da outra chave começa a ser disputada hoje, será disputada hoje, a partir das 18h30, o Vitória recebe o Altos do Piauí. Jogo 18h30, o Ceará joga nesse domingo e, ao que tudo indica, se tudo correr dentro da normalidade, Vitória e Ceará devem ser os representantes da outra semifinal. É importante lembrar que a Copa do Nordeste é o único campeonato regional que deu certo no Brasil. Campeonato bem bacana, que reúne times de vários estados e tem seu papel extremamente importante. Bom, falei sobre Copa do Nordeste, quero falar agora sobre Campeonato Carioca, mais especificamente sobre o Botafogo, que acaba de perder para o Fluminense, derrota por 1-0, gol do Nino. O resultado garantiu o Fluminense na fase semifinal. O Fluminense chegou a 19 pontos, é o terceiro colocado e não pode mais ser ultrapassado pelo quinto. Os 4 primeiros garantem vaga na fase semifinal. Fluminense que não perde desde 2019 para o Botafogo, vive uma fase relativamente tranquila e agora se prepara para a estreia na Libertadores da América. O Casares chegou até jogar os minutos finais dessa partida, dessa vitória contra o Botafogo. Quero dedicar mais tempo ao Botafogo, que vive um enorme drama, o pior drama da sua história. Na temporada de 2021, marcada pela queda para a Série B, o Botafogo já acumula 2 eliminações logo no início do ano. Na quarta-feira, o Botafogo caiu na Copa do Brasil, foi eliminado pelo ABC e agora, 3 dias depois, é também eliminado do Campeonato Carioca. Tem ainda mais uma rodada para ser disputada nessa fase de grupos, mas o Botafogo não alcança mais o 4º colocado. O time é, nesse momento, o 7º, com 12 pontos conquistados em 10 jogos. Campanha de 2 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. O Chamusca, treinador do Botafogo, extremamente contestado e ameaçado, especialmente porque caiu na Copa do Brasil na segunda fase e agora cai também no Campeonato Carioca. Nem dá para dizer que o Botafogo vai ter folga nos próximos dias, porque do 5º ao 8º colocado no Campeonato Carioca, esses times disputam a Taça Rio. Muito pouco, muito irrelevante para o tamanho e para as tradições do Botafogo, que vive um momento extremamente delicado. Eu estou muito preocupado com o Botafogo. Esse atual time do Botafogo não sobe na Série B e vou dizer mais. Se não se cuidar, pode até cair para a Série C. A segunda divisão tem um nível bem diferente da primeira, mas o atual time do Botafogo não se sustenta na segunda divisão. Essa é a minha preocupação, se o Botafogo não pode, num futuro bem
pequeno, daqui a pouco, daqui a alguns meses, estar frequentando a terceira divisão. É bom que Durcésio Melo e sua turma se mexam para que o Botafogo melhore seu time. Chamusca, será que chega até a Série B? Tenho sérias dúvidas. Bom, já falei sobre Botafogo, Fluminense, já falei também a respeito da Copa do Nordeste. Queria falar agora sobre Arrascaeta, o meio atacante do Flamengo, que se recusou a jogar contra o Vasco no meio da semana, na quinta-feira, para ser mais específico. Ele alegou problemas no tornozelo. Os próprios dirigentes do Flamengo asseguram que não teve nada a ver com lesão, que o problema é que o Arrascaeta quer direito a um aumento salarial. E ele também está obrigando ou forçando a barra para que o Flamengo compre um percentual previsto em contrato junto ao Defensor do Uruguai. Imagino que essa cobrança esteja ligada ao fato de talvez o Defensor destinar uma parte da grana para o Arrascaeta e para o Daniel Fonseca, seu empresário. Cheguei a contar no vídeo da manhã desse sábado sobre os vencimentos do Arrascaeta. Ele tá bravo, fazendo um jogo duro. O cara ganha R$1 milhão por mês, entre salários, direitos de imagem e luvas. E ainda tem bônus no contrato dele, que prevê 2 salários a cada conquista de título. Se você quiser mais informações, vou deixar o link para que você possa assistir a esse vídeo. Bom, sobre o Arrascaeta, ele enfim se pronunciou. Depois de ficar tomando pancada por todos esses dias, ele usou o seu story no Instagram para dizer a seguinte frase, abre aspas: "Eu amo vocês, não acreditem em tudo que se fala. Bom final de semana para nós", fecha aspas. Vou repetir uma informação que eu já contei aqui no canal do Nicola e acho relevante. Os dirigentes do Flamengo estão muito bravos com o Arrascaeta. Um deles chegou a chamar o comportamento do Arrascaeta de um comportamento de um jogador vagabundo, que se recusou a jogar uma partida contra o Vasco. Clássico, importante. Inclusive o Flamengo, com a ausência do Arrascaeta, foi muito mal e acabou perdendo para o Vasco. O Rogério Ceni cometeu uma série de equívocos na montagem do time, não conseguiu substituir o uruguaio e acabou se complicando. Tô apurando uma história que envolve o Arrascaeta e uma proposta de fora. Tô trocando mensagens com o Marcos Braz, espero no domingo de manhã contar para vocês mais a respeito desse assunto. Bom, só para fechar sobre Flamengo, lista de relacionados para o jogo de daqui a pouco, das 9h05 da noite contra a Portuguesa do Rio de Janeiro, não conta com a presença do Arrascaeta. Então, o segundo jogo seguido em que ele está fora, 7 garotos do time sub-20 fazem parte dessa relação. Jogadores todos promovidos pelo Rogério Ceni, que vai dar um descanso para os seus titulares, até porque na próxima terça-feira o Flamengo estreia na Libertadores da América. Havia uma enorme indefinição sobre onde o Flamengo enfrentaria o Vélez. Se em Buenos Aires, se precisaria ser em outro local, tudo por causa da Covid, mas a Conmebol conseguiu confirmar no meio da tarde desse sábado que a realização da partida entre Flamengo e Vélez está mantida para o estádio do Vélez na terça-feira, a partir das 21h30, então nada muda, tudo confirmado. Você vai poder assistir ao jogo do Flamengo em TV aberta. Bom, quero falar agora sobre Daniel Alves. Depois da vitória do São Paulo contra o Palmeiras por 1-0, com assistência do Daniel Alves, talvez tenha sido o melhor em campo, acho que foi o melhor em campo no triunfo tricolor. O Daniel resolveu trocar mensagens, responder a perguntas de torcedores e pessoas que o seguem no Instagram. E algumas dessas respostas são bem interessantes, separei elas para vocês. Por exemplo, o Daniel Alves é perguntado sobre qual time ele defenderia no Brasil além do São Paulo. A resposta é a melhor para mim de todas. Abre aspas, nenhum mais. Ou São Paulo ou volto para a Europa, fecha aspas. Ou então... para deixar bem claro, é o Daniel Alves descartando qualquer chance, por exemplo, de jogar no Flamengo, no Grêmio, em algum rival do tricolor em São Paulo, até no Bahia, onde ele tem uma enorme relação. Foi o primeiro time do Daniel Alves como atleta. Enfim, diante desse cenário e com a possibilidade de o São Paulo não conseguir bancar a dívida que tem com o Daniel Alves, essa dívida é hoje de 12 milhões de reais, o próprio Daniel já cogita, se não der certo, voltar para o futebol europeu. Uma das pessoas que seguem o Daniel perguntou para ele se ele teria vaga hoje no time do PSG. A resposta mostra que o Daniel Alves confia bastante no taco dele. Dá uma olhada. Abre aspas. Eu jogo em qualquer time do mundo. Fecha aspas. Também perguntaram a eles quem é o melhor lateral direito do mundo. A resposta você já deve imaginar. O Daniel Alves disse, abre aspas, eu, fecha aspas. O Pablo, atacante do São Paulo e autor do gol do tricolor na vitória contra o Palmeiras, foi um daqueles que mandou perguntando sobre... ele mandou uma mensagem para agradecer a assistência. E aí o Daniel Alves deu uma cutucadinha de leve, mas na base da amizade. Respondeu o seguinte, abre aspas, da próxima vez, se não for me abraçar logo, não tem mais assistências, hein? Vou avisar publicamente, fecha aspas, uma grande brincadeira entre o lateral,
ala barra meio campista, e o atacante, o centroavante do São Paulo, o autor do gol da vitória São Paulina. Foram 4 vitórias do São Paulo numa sequência de 7 dias, momento bem importante tanto para o Crespo quanto para a nova diretoria do Tricolor. Para fechar, o Daniel Alves ainda foi perguntado sobre, por exemplo, quem é o melhor jogador em atividade no mundo e qual é o melhor lateral esquerdo. O Daniel Alves não se furtou de responder ou de citar amigos dele. Disse que o Neymar faz coisas que ninguém mais faz e elegeu o Neymar como o melhor do mundo. Já em relação à lateral esquerda, pro Daniel Alves, o melhor jogador da posição é o Marcelo, do Real Madrid. O Marcelo que não consegue nem ser titular no Real Madrid, mas, na visão do Daniel Alves, ele é o melhor da posição em todo o planeta. Uso o espaço para comentários para deixar a sua opinião sobre quem é o melhor lateral direito do mundo, quem é o melhor lateral esquerdo do mundo e se o Neymar é mesmo o melhor jogador do planeta, como disse o Daniel Alves. Bom, bora fechar o vídeo falando sobre o Corinthians. Empate 1-1 com o São Bento em casa, depois de uma derrota no meio da semana para a Ferroviária, em Araraquara. Momento mais delicado do Corinthians, que vinha numa sequência de 10 jogos sem perder, ainda assim era contestado, agora com apenas 1 ponto conquistado em 6 possíveis no Campeonato Paulista, a contestação aumentou bastante. E nesse sábado, a Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, soltou um manifesto em que atacou quase todo mundo. Separei alguns pontos. Logo de cara, a torcida organizada lembra, ou diz que apurou, olha, estão apurando, que não há salários atrasados, e por isso não tem desculpa para o futebol apresentado principalmente por parte de jogadores experientes. E aí a Gaviões da Fiel enumera ou cita os atletas experientes. Abre aspas. Jô, Luan, Fagner, Cássio, Gil, Fábio Santos e Gabriel são veteranos e precisam criar vergonha na cara e jogar a bola que sabem, fecha aspas. Um claro sinal de irritação com esses caras. Alguns deles de forma injusta. O Gil, por exemplo, tem jogado bem e sempre, o tempo inteiro. O Fagner, quando está em campo, é sempre o melhor jogador do Corinthians. O Fábio Santos também acho que ajustou o sistema defensivo. Acho que o Gabriel joga fora de posição. O Mancini tem colocado o Gabriel para atuar como um segundo volante, e aí nem o Gabriel vai bem de segundo volante, nem o Cantillo vai bem de primeiro volante. Aí eu acho que já é culpa do treinador. Já Jô e Luan, que são meus dois, né? Já Jô e Luan, esses sim vão muito mal. Continuando nessa nota, nesse comunicado emitido pela Gaviões da Fiel. Agora mais especificamente em relação ao Mancini. Os torcedores, a principal torcida organizada do Corinthians não quer mais o treinador e escreveu o seguinte. Primeiro eles dizem que reconhecem a importância do Mancini na temporada passada, quando o Mancini assume o time e evita o rebaixamento, mas depois completam, abre aspas. Mas percebemos que não é mais... que não há mais e por isso... Peraí, vamos recomeçar que senão vocês não vão entendendo. Mas percebemos que não dá mais e por isso pedimos sua saída. E eles completam. O time não possui padrão de jogo, o nível do futebol sempre muito aquém do peso da camisa corintiana. A frase principal é não dá mais, pedimos sua saída. E aí depois eles completam, os torcedores, em tom ameaçador a todos os corintianos, sejam eles atletas e membros da comissão técnica. Essa é a pior parte, a que eu considero a mais descabida vinda de uma torcida organizada, abre aspas. A nossa paciência acabou e a partir de agora, se não cumprirem a obrigação de vocês e entrarem em campo para jogar bola com raça e respeito à camisa do Corinthians, a cobrança será à altura. Encontraremos outras maneiras de exigirmos que joguem na mesma proporção do salário que recebem, fecha aspas. Eles também lembram nessa nota que não tem tido autorização para conversar com os atletas no centro de treinamento, até por causa do protocolo da Covid. Mas, a julgar pelo que escrevem nessa parte específica do comunicado, eles deixam bem claro que se precisarem eles vão encontrar algum jeito de falar com esses atletas e talvez até mais do que falar. Acho lamentável que esse tipo de comportamento ainda exista, mas são várias as torcidas organizadas do país que trabalham dessa maneira. O Corinthians é líder do seu grupo no Campeonato Paulista, do Grupo A, são 15 pontos conquistados, o time volta a campo nesse domingo, quando enfrenta o Ituano em casa. Já na quinta-feira faz a estreia na Sul-Americana contra o River Plate no Paraguai. Nada a ver com o River da Argentina, esse time disputa a Libertadores. O River do Paraguai, o genérico, enfrenta o Corinthians na fase de grupos da Sul-Americana. Agora temos fase de grupos também na Sula. Para arrematar sobre o Corinthians, a informação que eu tenho é que o Mancini, apesar de toda a pressão, está garantido, está mantido.
O Corinthians entende que não vale a pena demiti-lo até por causa do custo-benefício. Treinador que ganha só 280 mil reais por mês. Mas já tem gente fazendo barulho e pedindo que Guillermo Barros Schelotto, ex-técnico do Boca Juniors, que foi trabalhar nos Estados Unidos e vira e mexe é especulado em clubes brasileiros. O Schelotto, ao que tudo indica, não recusaria uma oferta, ainda que o Corinthians passasse por esses momentos de dificuldade. Não é diferente, por exemplo, do caso do Renato Gaúcho, que está livre no mercado também, mas exigiria um salário próximo a R$1 milhão, como ele tinha nos tempos de Grêmio, algo que o Corinthians não pode pagar. Para contratar o Schelotto, certamente não haveria necessidade de um investimento tão alto. O Schelotto quer trabalhar no Brasil e entende que o Corinthians tem tudo a ver com o seu estilo, de clube grande, de pressão, de pegada, de muita intensidade. O Schelotto, na visão dele, o Corinthians é a reprodução do Boca Juniors, onde ele chegou a fazer bom trabalho, foi até a final da Libertadores da América. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se vê amanhã, domingo de manhãzinha, com mais um vídeo e no final do dia, aquela live esperta em que vocês mandam perguntas e eu vou respondendo. O que eu não souber, eu repasso para as minhas fontes via WhatsApp. Combinado? Bom resto de sábado, bom ótimo domingo para todo mundo. Tchau, tchau!